Eterno Deus, mais uma vez estamos aqui agradecidos por o Senhor ter nos guardado, nos abençoado, o Senhor ter nos protegido, o Senhor tem sido tudo para nós. Tua palavra diz: sem mim nada podereis fazer. E nós estamos crendo de coração nisso, pois o Senhor é a força da nossa vida. Ajuda-nos mais uma vez nesta noite, que possamos sair daqui, Senhor, mais decididos, mais animados, mais encorajados, melhores do que chegamos aqui. Precisamos disso. Abençoe meus irmãos que venceram o calor, venceram a canseira, estão aqui para receber uma palavra, para receber aquilo que só o Senhor pode dar a eles. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Vocês estão com calor? Hoje está abafado bastante, né? Vocês querem ligar o ar? Poderia abrir as janelas. Vocês que vê aí, gente. Se os diáconos sentirem de ligar aí que precisa, vocês dão. Tá? Então é eu que estou com calor. Aqui está quente. É, irmão Paulo? Muito bem. Nós vamos, irmãos, nos pôr de pé, ler a palavra. Atos capítulo 4, verso 20. Eu vou ler com vocês e vocês sentam e nós vamos falar bastante de escritura nesta noite. Vamos usar bastante a escritura. Acharam? Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Senhor, acrescente as bênçãos a esta palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Assentai-vos. Irmãos, eu estava meditando, lendo, e lendo esta passagem de Atos capítulo 4, que na verdade são acontecimentos que levaram o que aconteceu no capítulo 3, após eles terem recebido aquilo que receberam no capítulo 2 de Atos. Porque eles foram cheios do Espírito Santo, e eles saíram pregando o Evangelho, e quando encontraram um homem coxo, eles ali, nós sabemos da passagem, ele estava ali pedindo alguma coisa, e Pedro e João passando junto na porta do templo, chamada Formosa, e eles disseram: não temos prata, não temos ouro, mas o que temos nós te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E aquele homem andou. E aquilo causou, irmão Auri, um alvoroço no meio do povo ali, sacerdotes, os saduceus. E eles ficaram preocupados, porque aquilo passou a ser o assunto do momento. E se nós observarmos, de tempo em tempo um assunto toma lugar em nossa vida. É tão bom quando você discerne o momento que está vivendo, que você está vivendo, que os seus irmãos estão vivendo, que a sua igreja está vivendo. E você dá água àquele espírito que está tomando lugar naquele momento. E eu pensando quão bom que nós estamos, irmão Paulo, sendo banhados, assim dá para se dizer, sendo envolvidos por esse espírito de gratidão, de falar de coisas boas, de abençoar um ao outro. E eu percebi isso no meu espírito. E nós começamos a falar coisas boas, a coisa acontece.
E aqui o assunto era esse: não pode pregar nesse nome. Se preocuparam tanto, porque eles souberam ali que Pedro e Pedro começou a pregar e disse para eles: em nenhum outro nome há salvação, para que também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Era nesse nome que o homem tinha andado. E Pedro disse: não fui eu, não foi nós que fizemos alguma coisa, foi no nome desse que vocês crucificaram que esse homem andou. E ele disse: não há, e outra coisa, não é só cura que tem no nome, é salvação. E embaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens que importa que sejamos salvos, a não ser em nome do Senhor. E então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Aí eu anotei, irmão Adriano, o parágrafo, o versículo 20. Após eles serem questionados, os apóstolos serem questionados, o porquê, prenderam eles, mandaram eles parar de pregar, eles chegaram, Pablo, e falaram assim: nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçavam mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Eu anotei algo aqui, uma expressão me desceu: como fazer parar um povo que viu, melhor, que ouviu, que viu, que ouviu, que creu e viu. Quem vai fazer você parar? Você que ouviu a palavra, você que creu e viu a mão de Deus, o poder de Deus na tua vida. Nada. Ninguém te faz parar. Como não puderam fazer esses apóstolos pararem de falar. Como vamos parar? Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Então, meus irmãos, a questão de falar as coisas, ela tem muito poder, aquilo que você fala. Você pode abençoar, você pode trazer bênçãos para a sua casa, para o seu lar, para o seu trabalho. Você coloca um ventilador para mim, irmão? Está muito quente. No livro de primeira carta, a primeira Pedro, né? O apóstolo Pedro, no capítulo 4, nos diz assim: ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento. Armar, se preparar com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Se não está no pecado, não tem que falar dele. E aqui no 11, 4:11 diz assim: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Amém? Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder de Deus. O poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o poder para todo sempre. Então, falar segundo as coisas de Deus. Obrigado, irmão Paulo. No livro de Salmos 45, esse salmo é tremendo, irmão. O versículo 1 e 2 nos diz assim: o meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Que palavra bonita. A minha língua
é como se fosse uma pena de um destro escritor. Tu és mais formoso do que os filhos dos homens. A graça se derramou em teus lábios, por isso Deus te abençoou para sempre. A graça nos lábios, a língua, como a pena de um sábio, de um destro escultor ou escritor. Queremos isso para nós? Queremos ter boca para abençoar, palavras para abençoar. Como poderemos deixar de falar daquilo que vimos, que ouvimos e cremos naquilo? Aleluia! Primeira carta de Paulo a Coríntios, 14, 26, diz assim: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem o quê? Salmos. Não estamos tendo aqui? Tem doutrina, pastor. Tem revelação, você tem revelação. Quando lê, você crê, você entende. Tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Mas, lá no 40 diz assim: mas faça-se tudo com decência e com ordem. Veja, vamos chegar lá. Vamos ver qual que deve ser o nosso assunto a cada dia. Romanos capítulo 10, verso 8, nos diz assim: mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aleluia! Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Você está entendendo? Ninguém consegue te parar depois que você creu nessa palavra, você viu Deus operando em sua vida, você passa a ser a palavra ambulante, uma Bíblia escrita, e Deus fazendo essas palavras vivas para quem está perto de você, primeiro para você, depois quem te rodeia. Há pessoas que começam só a contar desgraça, e a coisa vai virando desgraça. É só notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim. Mas quando você começa só a contar as bênçãos te acompanham. As bênçãos te vêm atrás de você, você não tendo descansado em Deus, a bênção chega na sua porta. A notícia boa chega na sua porta. E para vindicar isso, acabo de receber uma mensagem, depois a Emanuel vai ver, na família ali, o grupo. Há poucos dias atrás, preocupado com os netos, longe. A gente preocupa, é humano, mas eu profetizo bênção para eles. Agora chega, professor mandando áudio, coisa simples, mas eu me alegrei para vindicar. Falando para a mãe dele, o Lucas é um menino querido, é um rapazinho abençoado, ele é amigo de todo mundo gosta dele, o melhor amigo dele é um mudo, deficiente. Ele uma foto abraçadinho com o mudo, descendo com uma gangorra. Isso não enche o coração de um avô, não enche o coração de um pai, de uma mãe, saber notícias boas dos seus filhos? Porque você tem que profetizar. A pessoa vai dizer, esse menino não vai dar em nada. Esse menino não presta. Esse menino só teima, vai ser um teimoso, não vai prestar mesmo, o que você está falando. Mas quando você olha e diz, esse meu filho vai ser uma bênção, essa minha filha vai ser uma bênção, vai dar tudo certo, meu filho, vai dar tudo certo, minha filha. Pai, aconteceu tal coisa, levante a cabeça, meu filho. A coisa vai mudando, o ambiente. Pessoas que já vão colocar uma coisa, um negócio, já vão desconfiado. Será que vai dar? Nem vai. Vai na certeza que vai dar. E se não der certo, você troca o cartucho, põe outro, diz o profeta, e atira de novo. Se falhou aquele cartucho, põe outro cartucho e atira de novo. O profeta diz, um deles vai estourar. Aleluia.
Um deles vai estourar. Veja, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E você que conhece o nome, não é se dizer Senhor, Senhor. Você conhece o nome do Senhor, você conhece o nome do Pai. Aleluia, vamos dizer graças a Deus. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4 diz assim, meus irmãos. Aleluia. É forte essa escritura. Vamos ler toda ela. 17. Digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade de sua mente, na vaidade, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que tendes ouvido, e nele fostes ensinados como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas suas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso deixai a mentira, falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca, isso é forte, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, suja, quer dizer suja. Não saia da vossa boca nenhuma palavra suja, torpe, uma palavra desordenada. Diz assim ainda mais: não saia isso da vossa boca, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Cada vez que nós falarmos, estivermos falando, é nós pensarmos assim: isso está me edificando, primeiro eu, e quem está me ouvindo? Está sendo abençoado com essa conversinha que estou tendo? Pensar assim: eu estou abençoando minha família, eu estou abençoando meu lar, eu estou abençoando meus colegas. Primeiro eu estou sendo edificado com o que eu estou falando? Não estou falando para viver uma vida com uma auréola de anjo na cabeça. Não, nós somos humanos. Nós brincamos. Nós regozijamos. Nós é que temos que viver alegre, feliz, irmão Ori. Somos um povo que conhece a Deus. Amado por Deus. Sem qualidade, sem nada, mas Deus nos amou. Mas quando estamos falando algo, aquilo está me edificando, e está me edificando aquele que está me ouvindo. Lembra que nós lemos aqui: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Não deis lugar ao diabo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que o ouvem. Aleluia. Há pessoas que você tem prazer de estar perto. Você vê a conversa é boa, uma brincadeira é sadia. Essa pessoa está abençoada por Deus. Aleluia. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria,
e blasfema, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Aleluia! Vamos dizer graças a Deus? Filipenses 4. Aí quando você faz tudo isso, quando você ama a Deus, você tem prazer em louvar, você tem prazer de orar a Deus a todo tempo. A Bíblia diz para nós orarmos a todo tempo com ação de graças, súplicas, oração, súplicas e ação de graça. Oração é você falar com Deus, entrar em ação com Deus. Suplicar é você pedir aquilo que você tem necessidade, colocar diante de Deus. E ação de graças é já agradecer e exaltar o nome de Deus. Veja, não estejais inquietos por coisa alguma. Será que eu devo pedir isso, Pablo? Será que eu devo pedir isso? Será que eu devo pedir? Não, você pode pedir tudo. Porque aqui diz, não estejais inquietos por coisa alguma. Inquietos, preocupados. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. Oração, suplicando e tendo gratidão já desde receber, antes de receber, você já agradece a Deus pela oportunidade de estar falando com Ele, porque muitos queriam, irmã Patrícia, estar falando com Ele e não pode mais, porque já foi tarde para eles, não quiseram ouvir a voz de Deus. Mas você e eu, Deus teve misericórdia e fez com que nós parássemos para ouvir a voz dEle. Quanto ao mais, irmãos, Paulo falando conosco aqui, ele está dizendo assim, o pastor Adilson, irmão Paulo, os diáconos, os santos aqui congregando, não esteja inquieto com o que você precisa, fale para Deus. E ele diz assim, e a paz de Deus, quando você coloca diante de Deus, você parte com a sua inquietação. Você para, você descansa em Deus. Se descanso não é aquilo ficar em casa dormindo, esperando uma porta abrir, não. Descanso de Deus é você correr de atrás dos seus objetivos com a certeza que você vai chegar e vai conseguir. É um descanso trabalhando com o coração alegre, feliz, e assim, eu estou descansado porque vai dar certo. Eu vou abrir, essa porta vai abrir, amanhã eu vou lá e vai dar certo. Isso é descansar em Deus, é saber que Deus não vai te abandonar, que em algum lugar a tua bênção está, e é a melhor, quando Deus te dá é a melhor. Quando você ora a Deus desse jeito, aí Paulo diz assim, irmãos, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, você não vai procurar achar explicação, você não vai conseguir, excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Gaste seu tempo nisso. Eu vou gastar meu tempo nisso, estando envolvido nisso. E o que também aprendeste, recebestes e ouvistes, aprendeste, recebeste e ouviste, quem faz você parar de falar disso que você aprendeu, que você ouviu, aprendeu e creu? O que também ouviste, aprendeste e vistes em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Amém? Agora, o profeta diz aqui, irmãos, falar coisas boas. Eles haverá muitas vezes em que o ministro cometerá enganos. Se ele entra numa vizinhança, um precioso irmão que está tentando fazer o que é correto, dirigir o povo corretamente, tudo que o diabo puder apontar para o incrédulo ou para os assim chamados cristãos daquela vizinhança, para lançar sobre aquele homem, ele o fará. Você sabe,
A verdadeira maneira cristã é esconder tudo que você pode de um irmão. Não contar suas coisas ruins, apenas contar suas boas ações. Apenas fale das boas coisas que você sabe a respeito dele. Se há alguma coisa ruim, deixe isso de um lado. Então aqui pega os irmãos, a igreja, a família. A família. Já pensou pessoas? A gente viveu muito tempo trabalhando em empresas. Pessoas queixando da esposa dele para o colega. Falando da esposa para o amigo. Mulheres falando do marido para outra. Graças a Deus que Deus nos ajuda a termos a mente de Cristo. Se a maneira correta é esconder tudo que você sabe de um irmão, muito mais dos teus problemas, da tua família, do que você enfrenta dentro da sua casa. Não contar as coisas ruins, apenas contar as coisas boas, as boas ações. Se há alguma coisa ruim, deixe isso de um lado. De qualquer modo, aquele pobre sujeito já tem o suficiente contra si. Não tente apanhar uma estaca para afundar mais o homem para dentro do buraco. A atitude cristã é apanhá-lo e tirá-lo do buraco. Vem, nunca tente afundá-lo mais. Ele já está no fundo. Oh, meu Deus. Uma pessoa que quer ver o mal da outra precisa do batismo do Espírito Santo. Tente levantá-lo. Muitos de nós hoje, muitas pessoas hoje, eu posso dizer, tentam fazer isto. Se eles pudessem simplesmente conseguir outra coisa para poderem dizer que realmente fosse ruim, eles conseguiriam fazer. E fariam. Não basta o que o irmão, a pessoa está passando, eu quero mais. Mas nós, pela graça e pela misericórdia, não aprendemos assim de Cristo, como disse aqui Paulo. Agora veja, irmãos. Cada momento, irmão Sabino, em cada época há um levante de um assunto na nossa vida. A igreja passa por isso, digamos assim, uma fase. E daqui a pouco você começa só a falar daquilo e aquilo começa a tomar lugar dentro da igreja. Um irmão, você pode ver, não é o mundo, um inveja o outro. Pessoa que não tem Cristo, pessoa que não tem o Espírito Santo. O profeta se pinta a casa de marrom, o vizinho ele vai lá e quer pintar dele também. Se pinta o degrau da escada de uma cor, ele quer pintar também. Se a mulher lá lança uma moda, todas as pessoas vão seguir ela. Mas o cristão não. O cristão torce um pelo outro. Só que é o seguinte, se começa a ter uma notícia boa, você começa a falar que o irmão foi abençoado, Deus começa a te abençoar também. Você já notou? Esse irmão trocou de carro, daqui a pouco o outro trocou de carro, daqui a pouco o outro trocou de carro, daqui a pouco o outro também, daqui a pouco está com uma frota nova na frente da igreja. O irmão troca de casa, Deus abençoa, daqui a pouco o outro já, irmão Sabino, já vende o sítio, e assim já vai a coisa, irmão. Porque você está puxando as bênçãos. Um irmão aposenta, se demora, a irmã Maristela, que nem esperava, tão logo aposentado também. A notícia daqui, notícia dali, o irmão abre o negócio, o outro abre também, e todo torcendo pelo outro, e o diabo balançando a cabeça, dizendo, não adianta, esse povo é abençoado mesmo, eu tenho que sair daqui. Veja, irmão. E o profeta aqui, uma cena linda que eu achei, nós vamos encerrar com isso. Mas veja, irmão Adriano, que assunto, que reunião gostosa. A Bíblia diz que há tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar, tempo de colher, tempo de plantar, e assim vai. Mas o profeta, na mensagem Realidades Infalíveis, ele diz assim, no parágrafo 80, agora, há poucos dias atrás, quando o irmão Ude, a irmã Ude, e minha esposa e eu, nós estávamos assentados na sala, falando sobre o batismo. Coisa tremenda, olha, vai, pega as pepitas. A irmã Ude, o irmão e a esposa do profeta, e ele assentados na sala, falando sobre o batismo.
a tantos de nossos preciosos irmãos aqui, e nós estamos agradecidos a Deus por ele, agradecidos a Deus porque ele tem dado o Espírito Santo, tal como o irmão William Collins, ali atrás, o irmão Charlie Cox e sua esposa, e o irmão Mike Egan, assim, ali atrás, e quantos mais, eles têm recebido o Espírito Santo. Olha que reunião gostosa, na casa do profeta. Vamos supor que você vai lá na casa do profeta, eu e o senhor fomos lá, nós conversando, o irmão Brando, o irmão Adriano recebeu o Espírito Santo, né? Ele o irmão Luiz também, a irmã Nair, a irmã Noemi receberam, você viu a irmã Maristela, a irmã Veridiana, aquela conversa começou a tomar lugar, e o profeta diz assim, veja, quantos mais têm recebido o Espírito Santo, e isto está começando a ser um assunto no nosso meio. Esse é o tipo de assunto, irmão Vicente, de nós temos no nosso meio. O profeta diz que o lema dos apóstolos, sabe qual era? Quando encontravam um a outro, ou chegavam em algum lugar, eles perguntavam, recebesse vós já o Espírito Santo quando crestes? Era o lema deles. Bom dia, irmão Paulo, recebeu o Espírito Santo? Eu sim, ontem na reunião. Ô Pablo, recebeu o Espírito Santo? Não, ainda não, estou buscando, mas você vai receber, irmão, continua. As irmãs encontravam a outra, não era virava o rosto, não como o profeta diz aqui, não era aquele bom dia, a pessoa não responder, era irmã, Deus abençoe, você está cheio do Espírito Santo, que maravilha, ontem eu fui cheio do Espírito Santo. Como que Deus não ia abençoar um povo desse, gente? E o profeta disse, isto está começando a ser um assunto no nosso meio, que isto possa nos reavivar a um ponto que nós sairemos procurando. Aleluia, o profeta diz nessa mensagem, nós sairemos procurando pelo Espírito Santo, a ser cheio desse Espírito Santo, e essas palavras que lemos aqui, todas tomarão lugar em nossas vidas, abençoaremos, falaremos coisas boas uns dos outros, profetizaremos o bem a cada um que se aproximar de nós, irmãos. Aleluia, veja, isto está começando a ser um assunto no nosso meio, que isso possa nos reavivar a um ponto em que nós saiamos procurando, ansiosos e esforçando pelas realidades de Deus. Vamos procurar pela realidade de Deus? Vamos querer, como o hino da irmã Patrícia disse, ter um coração segundo Deus? Pedir para Deus mudar nosso coração, para nós termos Ele, ver a realidade dEle conosco. O profeta diz que isto possa nos levar a um reavivamento, que saiamos procurando, ansioso e esforçando pelas realidades de Deus. Deus é uma realidade, diz o profeta. É uma realidade. Não diz a Bíblia que estas coisas aconteceriam quando ele viesse? Não profetizou isto o profeta Isaías? Não falaram sobre isso Jeremias, Ezequiel e todos os profetas menores? Tudo aquele mapa rodoviário apontava para aquele único destino. E quando ele veio, eles tinham seus credos e suas igrejas e coisas até que falharam em ver a realidade do que ele veio. Ele veio para trazer Deus no homem, para tornar Deus no homem, para uni-los de volta outra vez. Mesmo Jó, nos dias de sua miséria, ele clamou. Jó falou assim, gente, se eu pudesse somente vê-lo. Em outras palavras, se eu pudesse ir até a sua casa e bater em sua porta, se eu pudesse, se há um louvor, nisso pensai, tudo que é bom, tudo que é glorioso, nisso pensai. Jó pensava, Jó deixou escrito, se eu pudesse ir bater a sua porta, entrar na casa dele. Você entrou, e você é uma casa para ele também, ele quer entrar no seu coração. Se eu pudesse encontrar alguém e se colocar na brecha por mim. Jó disse, eu sei que não pequei, porém eu sei que sou justo, eu sei que não tenho feito nada,
pois estou parado na oferta que está queimando. O profeta diz, mas ele falhou, mas lhe faltou, ele falhou de ver, lhe faltou a realidade. Ele tinha a forma, ele tinha o desejo no coração, mas lhe faltou a realidade. E o profeta diz, veja, ele disse, se eu simplesmente pudesse encontrar um que pudesse colocar suas mãos em um pecador e um Deus santo e trazer a realidade a ele. E enquanto ele, sendo um profeta e no Espírito, assentado, raspando suas feridas, o Espírito do Senhor veio sobre ele. Os relâmpagos brilharam, os trovões soaram, e ele clamou, eu sei que o meu Redentor vive. E nos últimos dias ele se colocará nesta terra. Ele viu a ressurreição, Pablo, sem Jesus existir. 600 anos atrás, Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive. Ele teve a visão da ressurreição, sem Jesus ter vindo, porque ele estava em contato com esse Deus. Agora, esse Deus se tornou real para ele, e esse Deus tem que se tornar real para nós a cada dia. Eu creio, irmão. Eu creio. Veja. Embora os vermes da minha carne venham destruindo este corpo, mesmo assim em minha carne eu verei a Deus. Aí está você, a realidade. Algum dia ele virá. Porque não podia, os velhos patriarcas lá atrás procuravam por aquilo. Aleluia. Olha só que tremendo isso aqui. Ele vem para unir Deus e o homem juntos, esse Espírito Santo. Ele vem, aquele único. Um anjo não poderia ter feito isso, ninguém poderia ter feito isto, exceto ele. Ele veio para fazer Deus e o homem um. Nós somos parte desse Deus. Ele disse naquele dia, sabereis que eu estou no Pai, e o Pai em mim, e eu em vós, e vós em mim. Tem mais claro que isso? O plano de Deus? Que surpresa, irmão Sabino, para quem pensa que é 3. Que surpresa para os trinitários. Pensar que vão chegar lá, vai ter um Deus mais velho, um mais novo, um intermediário e um outro. Como que vai ser o Espírito? Quem que vai ser o Pai de Jesus ali? Porque diz que Maria, o que foi gerado nela foi por obra e graça do Espírito Santo. E ele diz que o Espírito Santo é uma pessoa, Jesus é outra e o Pai é outra. Então Jesus tinha 2 pais. Mas não. Era Deus sobre nós. Era Deus conosco e é Deus em nós. Eu sou pai, sou filho e tenho o Espírito, mas não sou 3, eu sou um. Eu tenho 3 ofícios. É fácil de entender a coisa. E aí agora para matar a pau, como diz o gaúcho, ele disse naquele dia, Jesus disse, sabereis que eu estou no Pai, e o Pai em mim, e eu em vós, e vós em mim. Ele veio para unir Deus e o homem. Onde? O homem foi feito um ajudante para Deus. Você pegou isso aqui? Ele veio morar em você, você é um ajudante para Deus. Fale coisas boas, não tenha medo de falar. Como? Aqui, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Deus está com você. Viva uma vida certa, correta diante de Deus, e Deus assinará embaixo as suas palavras profetizadas. Ele tornou Deus. O homem foi feito um ajudante para Deus e se tornou um... isso aqui é forte demais. Vou encerrar. O homem se tornou um ajudante de Deus e se tornou um Deus com D minúsculo, ele mesmo na terra. Isso é correto? Muitos têm medo de falar. A Bíblia diz, vós sois pequenos deuses. Pablo, filho de peixe, o que é? Irmão André, filho de gato, o que é? E filho de Deus, o que é?
Filho de Deus é o que, irmão Paulo? É um Deus amador. Aleluia. Deus está morando dentro de nós. O homem foi feito um ajudante para Deus, se tornou um Deus ele mesmo na terra. Isso é correto. E ele perdeu a sua origem através do pecado, e o sangue de touros e bodes não poderia fazer um pacto por esse pecado. Porém, o sangue de Jesus Cristo podia fazer isto. Oh, não é verdade? E ele fez isso. Ele limpou o caminho. O sangue limpou o caminho. O sangue limpou nossa vida. Ele limpou nossos pecados para ele vir morar dentro de nós. Deus abençoe a todos. Você pode crer nisso. Você pode crer. Você pode crer que Deus está numa lavadeira de roupa. Deus está num homem, diz o profeta, com sua marmita debaixo do braço. Deus está vendendo o lanche. Deus está fazendo móveis. Deus está dentro de um homem fazendo Uber. Deus está plantando, irmão Sabino. Deus está trabalhando. Deus está no meio, dentro de nós, na escola, dentro de você. Deus te cure nesta hora. Eu quero orar por você. Nem vou orar, vou colocar minhas mãos sobre você, que precisa ser liberta de um espírito que está te atormentando. Espírito de medo. Você vê vultos. À noite você pensa que tem alguém caminhando dentro da sua casa, e tem mesmo, não é alguém humano não, mas é algo para te perturbar, tirar teu sono. Eu quero colocar as mãos, se você quiser, não que a gente precisa fazer isso, você está sendo curado agora. Mas você não tem sido atormentado, um espírito que já tinha se retirado, mas você sabe que ele volta a incomodar. Espírito familiar hereditário, que te atormentou tua família um tempo, e agora está tentando te incomodar de novo, mas não vai tirar tua paz, porque nesta noite ele vai ser repreendido em nome de Jesus. Então são duas coisas. Um que está vendo esse espírito, outro espírito de desânimo, espírito que parece que perdeu as energias do corpo, parece que não tem estímulo, parece que não tem força. Você tem que dizer para o diabo: eu não tenho tempo de ficar doente. Aleluia. Eu quero colocar as mãos sobre essas pessoas, se quiserem que eu coloque as mãos. Aleluia. Aleluia. Tem mais?